Olá, meu nome é Dora Ghiseline. Chegamos no 17º dia no Desafio Agora Vai. 21 dias aí que eu estou compartilhando ferramentas, técnicas e mais um monte de coisas para vocês romperem com o ciclo da procrastinação, tirarem os seus projetos do papel de uma forma leve, de uma forma prática, bem mão na massa e bem passo a passo também, sem coisas mirabolantes que vão sobrecarregar vocês, não. O intuito não é esse, tá bom? Ontem nós falamos sobre as crenças. E para quem assistiu a aula de ontem, foi o que eu falei. Para mim, são duas coisas que são bem impeditivas na hora de tirar os planos do papel. A primeira são as crenças. O que a gente acredita é o que vai fazer com que a gente vá atrás, vá além ou não. Né? Se eu acredito que eu posso, eu faço as coisas com mais empenho, com mais energia. E se não der certo na primeira, eu vou procurar uma outra rota e vou fazer de outra forma. Agora, se eu acredito que eu não posso, mesmo que eu tente, qualquer obstáculo eu vou parar. Eu não vou com a mesma energia, eu não vou com o mesmo empenho, porque eu já tenho uma crença de que eu não posso. Então, qualquer coisa que acontecer no caminho só vai validar a minha crença de que, ó, não consigo, não é para mim, não vai dar certo. Entende? Agora, além das crenças, outra coisa que nos impacta muito quando a gente fala de tirar projetos do papel, inclusive é um dos motivos pelos quais as pessoas procrastinam, é o medo. As pessoas se paralisam. É um motivo também porque muitas pessoas nem ao menos começam. Às vezes deixam de fazer grandes ideias, grandes projetos, coisas que dariam super certo, porque tem medo e ela nem ao menos começa. Esse tema do medo é um dos meus favoritos. Aqui eu não vou trazer todo o conteúdo que eu tenho sobre isso, porque é muito extenso. Eu vou montar uma aula para liberar no meu YouTube, ainda sem previsão, tá? Eu tô com umas 3 ou 4 aulas que eu vou fazer, que vão ajudar até para quem passou pelo desafio, para quem não passou, vão ter bastante conteúdo. Mas essa do medo tem bastante coisa. Como eu falei, eu palestro sobre. Aliás, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou se foi em outro conteúdo que eu fiz. Mas eu palestro sobre o medo desde 2007, 2008, que foi quando eu comecei a ver a dimensão disso, como isso afetava as pessoas, como isso impedia que as pessoas fossem atrás do que elas queriam. E peguei também muito cliente de terapia, de coaching, que paralisa no medo de alguma coisa. Então, é um dos temas que eu mais amo falar, mas para não deixar muito extenso, eu vou trazer hoje os medos mais comuns, o significado do medo, como que você lida com ele, mas tem muito mais coisa que eu vou deixar na aula mesmo que eu vou fazer. Inclusive as 5 verdades sobre o medo, tudo, eu vou deixar na outra aula, tá bom? Então, eu aconselho que vocês se inscrevam no canal, ativem a notificação para ter um conteúdo até mais robusto, mais complexo do que esse, tá? Vamos lá. Gente, desculpa. Tô muito gripada. Mas vamos lá. Medos mais comuns de quem procrastina. Medo de errar, medo de se expor, medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente, medo de não conseguir, medo de crítica e julgamento, medo do que vão pensar ou falar, medo de falhar, medo de desagradar, de desapontar. E aí vocês veem que o medo, ele tá em pelo menos duas das 7, nossa, 7 não, ele está pelo menos em 2 das 4 causas de procrastinação, segundo a ciência. Se a gente voltar lá nas aulas sobre o ciclo da procrastinação, a gente vai ver que, segundo a ciência, a primeira causa que mais faz as pessoas procrastinarem são as expectativas negativas. E aí entram todos esses medos mais comuns. É o medo de errar, o medo de falhar, o medo do que vão falar, o medo de não conseguir. Esses medos geram expectativa negativa. E aí eu não faço, eu procrastino porque eu tenho medo que isso aconteça. O último item também, a última causa, a 4ª causa, é o perfeccionismo. Quando a gente vai para terapia e pega a gente muito perfeccionista, muito inflexível, muito travada e paralisada, e que não faz porque é perfeito, a gente começa a ver que tem uma autocobrança ali muito grande. E quando vai ver por trás da autocobrança, tem uma expectativa em agradar, em ser bom, em ser boa, em, sabe, fazer tudo, né, entregar tudo lindo e maravilhoso. E por trás dessa expectativa, dessa entrega perfeita, tem um monte de medo. Tem medo de não ser aceito, tem medo de rejeição, tem medo do que vão falar, tem medo de entregar um negócio e não ser bom e as pessoas massacrarem, tem medo de julgamento, tem medo de um monte de coisa.
Por isso que é tão importante a gente olhar para os nossos medos, a gente entender os nossos medos e onde eles travam a gente, né? Quando a gente entende esses medos e a gente consegue fazer isso... Não, peraí. Eu já ia dar spoiler, não. Quando a gente entende esses medos, fica mais fácil de lidar com eles, como a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Eu vou trazer uma técnica que eu uso e que eu já apliquei em várias pessoas, já ensinei para várias pessoas e super funciona para lidar com medo. Mas antes, eu queria passar para vocês, primeiro, o que é o medo, né? A gente fala tanto medo, medo, medo. E o que é, afinal? É uma emoção básica, beleza, é uma emoção básica. Mas para que serve essa emoção básica? Porque a gente fala assim, o medo é ruim. Nem sempre. O medo é uma das emoções básicas, assim como afeto, raiva, tristeza, alegria. Mas o medo, ele tem uma função que é nos proteger de possíveis ameaças. Sabe aquele instinto de sobrevivência, de lutar ou fugir? A gente só consegue através do medo. É o medo que vai fazer eu analisar uma situação e perceber se é seguro para mim ou não. Ou assim, eu enfrento, eu vou para cima, ou eu fujo, ou me escondo, o que eu faço? E muitas vezes o nosso medo é determinante para a nossa sobrevivência. A gente já viu relatos de vítimas que só se salvaram porque fugiram, porque correram, porque foram em direção oposta a uma explosão, a uma enchente, a alguma coisa. Isso é a função do medo, é nos proteger. E é por isso que a gente precisa entender essa função, para a gente entender que proteção está rodando por trás dos nossos medos básicos. Sem entender isso, sem entender que eu não estou me sabotando, eu estou me protegendo de algo que eu acho que é perigoso, tanto fisicamente como emocionalmente, psicologicamente. Quando eu tenho medo de algo, eu estou me protegendo porque eu acho que aquilo pode me afetar de alguma forma. De repente não vai me afetar fisicamente, mas eu não vou conseguir lidar com a consequência daquilo. De repente, para mim, emocionalmente, psicologicamente, seja muito lidar com uma crítica, com, sei lá, com um erro, com uma falha, né, com uma exposição, ainda mais hoje, no dia de hoje, que tudo se torna viral, tudo vai para internet e tal. Então, eu preciso entender que isso não é ruim, mas eu preciso também entender como lidar para que isso não se torne algo ruim ou mesmo não vire uma coisa patológica como uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade por medo do futuro, medo por alguma coisa, enfim. Por isso que eu quis trazer isso que é importante. Outra coisa que eu quis trazer para vocês, os estados derivados do medo, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho medo, mas eu tô tímida, eu tô desconfiada, desconfiança é medo. Tenho vergonha de falar em público. É medo. Atrás da sua vergonha tem um medo. Tenho medo de se expor, tenho medo de ficar vulnerável. Tenho medo de passar vergonha, de ser julgada, de falhar. Então, vergonha é medo. Eu me sinto embaraçada, sabe? Às vezes alguns tipos de culpa. Pode ser medo, medo de ter errado, medo de, sabe, ter causado alguma coisa. Algumas culpas são baseadas em medo. Ansiedade é medo puro, ansiedade é medo do futuro, sabe? Você tem ansiedade em relação a, de repente, perder o emprego, ou ficar sem renda, não sei o que, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tô ansiosa com uma entrevista de emprego, eu tô com medo de não passar. Eu tô ansiosa em relação a algo que eu vou tentar. Se você for lá cavucar aquela ansiedade, tem um medo de repente não dar certo de primeira, de não sair do papel, de não ser como você gostaria. Indecisão, eu não sei o que escolher. Na verdade, eu estou com medo de escolher errado, de escolher algo que não seja tão bom para mim. O que gera a minha indecisão não é só o fato de eu não ter certeza de qual a melhor decisão tomar, mas o medo de não tomar a melhor decisão. Então, são todos estados que são de medo, são estados que a gente se usa para se proteger, né? Mas são estados derivados do medo. Como lidar com o medo, né? Para a gente lidar com medo, a gente tem que entender o significado do medo. E vai além dessa coisa só de ser uma emoção básica e tal, de sobrevivência. Para a gente entender o significado do medo, você tem que trocar a frase eu tenho medo de tal coisa por eu não posso enfrentar tal coisa.
Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Troca por eu não posso enfrentar isso de falar em público. E aí você vai entender aquele medo, porque às vezes o medo parece um bicho-papão. Mas quando eu entendo exatamente o no que naquela situação que eu tenho medo, o que eu não posso enfrentar no medo de falar em público? Sabe o que causa medo? Ah, as pessoas vão me olhar. Eu não posso enfrentar o olhar das pessoas. Ah, o que causa medo de falar em público? Ah, eu vou falar errado e vou falhar. Eu não posso enfrentar a minha falha. Quando eu tiro essa só eu tenho medo que é muito abstrato, eu tenho medo de tal coisa que é muito abstrato, e transformo isso em uma frase eu não posso enfrentar tal coisa, eu consigo entender do que eu tô me protegendo. Eu tô me protegendo do olhar do outro, eu tô me protegendo do medo de falhar, do risco de eu falhar, eu tô me protegendo de dar errado, eu tô me protegendo de assumir um negócio que eu não vou dar conta, então eu não posso enfrentar isso. Sempre substitua. Quando você fala, tenho medo disso, substitua por eu não posso enfrentar isso. E aí, quando você entende isso, você entende, bem, existe o que na PNL a gente chama de intenção positiva por trás desse medo. O que é a intenção positiva? O que eu estou tentando preservar ali? Ah, estou tentando preservar a minha autoimagem, estou tentando preservar, sei lá, não me expor, é disso que eu tenho medo. Então você começa a entender, como eu falei, do que você está se protegendo. Qual a intenção positiva por trás daquele medo? O que eu acho que eu não posso enfrentar e aí eu travo e não faço? E aí, desculpa, o melhor exercício para lidar com esse medo primeira coisa, eu vou definir, e aí fica o desafio de hoje para vocês, tá? Peguem alguma coisa que vocês tenham medo, principalmente se tem um projeto para iniciar e que vocês não estão tirando do papel por conta de medo de começar. E aí vocês vão pegar essa ideia e vão falar: não, eu não comecei ainda, eu não fiz porque eu tenho medo. Eu tô insegura, eu tô em dúvida. Do que eu tenho medo? E aí você coloca: eu tenho medo de tal coisa. Por exemplo, eu tenho medo de começar isso e dar errado. Então, aí você vai pegar isso. Eu tenho medo de iniciar esse projeto e dar errado, você vai substituir. Eu não posso enfrentar isso, eu não posso enfrentar esse negócio se tá errado. E aí, quando você olhar, você vai olhar e vai falar assim: caramba, tipo, peraí, mas se dá errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Porque o medo ele é muito abstrato. Quando você coloca de uma forma mais racional, ah, eu não posso enfrentar isso. Você vai olhar e vai falar: peraí, mas e se isso acontecer? E se o pior cenário que eu tenho na cabeça acontecer? Como que eu enfrento isso? Por exemplo, eu vou falar em público, eu tenho medo de falar em público. Então eu vou colocar assim, não posso enfrentar isso. Mas o que você não pode enfrentar? Qual é o seu maior medo de falar em público? Dora, eu vou chegar lá e eu vou falar errado. Gente, é simples, isso acontece. Então quando eu coloco assim, eu não posso enfrentar isso de falar errado, eu vou fechar os meus olhos e me imaginar mesmo na situação. Fecha os olhos, se esse for seu medo. Imagina que ali você está numa palestra, está falando em público e tal, e você errou. O que você pode fazer? Você pode dar risada, você pode falar, nossa, não saiu, ou quase ou errei e tal. Brinca com aquilo, corrige e segue. E as pessoas vão dar risada e vão continuar, entende? Então, eu tô dando um exemplo, tá? Eu vou fazer um negócio e não vou dar conta. Peraí, quais recursos que eu tenho para fazer isso? Se eu tô lidando com um tipo de produto, sei lá, e de repente eu tenho mais pedido do que eu consigo fazer sozinha. Então não vou começar porque se eu tiver um fluxo muito grande, eu não vou conseguir fazer. Pensa nesse cenário de você tendo esse monte de pedido e não conseguindo dar conta. O que você pode fazer? Se você vendeu, de repente você tem uma verba para pagar alguém para te auxiliar um dia. Eu vou dar R$ 50 para um colega meu para ele me ajudar a embalar tudo isso num dia. Sabe? Eu vou chamar um parente, uma prima, uma amiga para me ajudar, sabe? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente pinta um monstro muito grande nesse dia, não posso enfrentar isso. E quando a gente vê, na verdade, a gente precisa entender, como eu falei, o que a gente acha que não pode enfrentar, fechar os olhos, imaginar isso acontecendo, imaginar essa alternativa. Se isso acontecer, o que eu posso fazer? É o fim do mundo? Acabou? Não. Como que eu posso fazer? Como que eu posso lidar? Como que eu posso corrigir? Como que eu posso
contornar essa situação. E aí, quando você cria esses planos de ação, desculpa, gente, os famosos planos B, e você consegue, você cria recurso dentro da PNL. A gente fala que a gente cria recurso para lidar. Porque, na verdade, o que está por trás do medo e desse eu não posso enfrentar isso é porque você acha que não tem recurso para enfrentar a situação. E quando você começa a criar essas estratégias, você começa a ver que você tem recurso. Ah, se acontecer isso, que é o meu medo, eu posso fazer assim, 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 assim. E eu vou recuperar, entendeu? Eu vou corrigir, eu vou consertar. Ah, eu posso também fazer tal coisa. Você se imune de estratégia e o medo vai diminuindo. E aí, conforme você for aplicando e você vai as coisas e começando a fazer também, enfrentando os medos, às vezes você vai ver que muito medo que você tinha não é como parecia. Eu vou dar só um exemplo rapidinho para acabar, tá? Gente, eu criei uma marca de autocuidado chamada Anima. Inicialmente ela seria autocuidado para presente, seriam coisas para você presentear com momentos de autocuidado. Só que todo mundo precisa de autocuidado, então acabou se tornando Anima Autocuidado. E aí tem produtos que você pode usar em você ou presentear. E assim, eu tive muita dificuldade para iniciar a Anima, não pelos produtos em si. Eu fiz tudo, eu criei o nome, eu fiz o logo, eu desenvolvi os produtos, eu fiz as etiquetas, só que eu tinha uma dificuldade muito grande para pôr no mundo. Eu fiquei com os produtos uns 2 ou 3 meses, ali guardadinho, tudo, como a validade deles era longa, ficou tudo ali guardadinho, meio armazenadinho, e sem divulgar, sem falar, porque fala assim, ai, mas e se eu tiver pedido? E se eu tiver que mandar? E como que eu vou fazer? E se quebrar no meio do caminho? E se a embalagem não chegar boa? E se não sei o que? E se não sei o que? E se não sei o que? Sabe? Ah, eu vou queimar a marca que mal começou. Ah, eu vou, sei lá, tipo, entregar algo que não vai ter na qualidade que eu queria. Ah, pra mim, essa questão do frete parecia um bicho de 7 cabeças, sem brincadeira. Eu já comentei isso, acho que no começo do desafio. Que aí eu sentei com o padrinho do meu filho, ele me falou da ferramenta, de usar, me falou como que fazia. É um negócio extremamente simples. E já foi produto da Anima para o Rio Grande do Sul. Viajou bastante, vários quilômetros, chegou lá certinho, graças a Deus. O produto chegou intacto, a pessoa tá até usando, eu fico super feliz de ver os feedbacks e tal. E foi um negócio que ficou 3 meses parado por medo do transporte, por medo do envio, por medo de não dar certo. Gente, 3 meses é tempo pra caramba, entendeu? E o que eu não consegui enfrentar era essa questão, ó, eu vou mandar, vai chegar quebrado, vai chegar errado, sabe? E teve um momento que eu tive que falar, não, eu vou divulgar. E se acontecer de chegar lá, e que era o meu maior medo, né? Chegar lá quebrado, chegar lá zoado, eu vou devolver o dinheiro que a pessoa pagou. Porque não sou eu que levo pessoalmente até lá e pode acontecer de uma hora o produto chegar ruim. Então eu vou mandar, vou torcer muito para chegar certinho. Se não chegar, eu vou reembolsar a pessoa para ela não ser lesada e tudo bem. E vida que segue. Entende? Mas até eu chegar nesse nível foram 3 meses. E é por isso que eu falo para vocês. Pra gente agilizar. Hoje, se eu pudesse voltar nesse tempo e falar pra Dora, falar, meu, aplica o que você fala desde 2017. Qual é o seu maior medo disso? Qual vai ser a solução? Qual vai ser a alternativa? Se chegar zoado. E vamos pôr isso no mundo, entendeu? Então, tirar a Anima do papel também me fez querer trazer o desafio de 21 dias, porque eu me peguei procrastinando e não aplicando várias coisas que eu ensino há muito tempo. Inclusive que eu aplique em mentoria. Falei, não, eu vou levar para o mundo isso, porque se eu que falo disso tanto tempo estou fazendo isso, imagina quantas pessoas mais precisam desse conteúdo também, além de mim. E aí, eu coloquei a Anima no mundo e já coloquei o desafio também de 21 dias. Por quê? Primeiro, para que vocês não caiam nos erros que eu caí mesmo tendo conhecimento. Segundo, porque cada vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de que eu tenho alternativa, eu tenho recursos, eu tenho ferramenta. Então, eu vou falar cada vez mais sobre isso, trazer cada vez mais conteúdo, também para me lembrar de ser coerente com o que eu ensino, com o que eu divulgo, né? Vamos fazer rápido, corrigir rápido
listar o que a gente tem medo, listar as formas de enfrentar e vamos fazer. Porque, afinal, como diz o nome do desafio, agora vai. Agora vai. Nossas metas, nossos objetivos, vai. Tá bom? E, gente, espero que tenha ficado clara essa aula para vocês. Eu tentei resumir ainda, tem muito mais coisas de medo para falar, mas eu vou deixar para aula mesmo, para aula que eu vou fazer. E se não ficou muito claro, coisa assim, aproveitem, coloquem nos comentários, sabe? Ou quem tá no grupo, utilizem muito o grupo, a gente tá na reta final. Tem só mais 6 dias aí para acabar. Então aproveitem, tá bom? Beijo, até o nosso 18º dia.